Juiz do Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida aponta irregularidade em registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos e determina que governo americano dê transparência a documentos envolvendo o ex-assessor de Jair Bolsonaro. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso querido Ivan. Já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, a toda a nossa audiência, ao Fiuza, que estava até agora há pouco aqui. Acho que o Wagner Moura já fez, sim, 2 longas, viu, Geisiane? Tropa de Elite 1 e 2. Quem assistiu aqueles filmes já mais ou menos tem ideia do que está acontecendo no Brasil agora. Mas, falando do caso Felipe Martins, Geisiane, a defesa conseguiu uma vitória importante ontem, então, neste tribunal lá da Flórida, segundo publicação, inclusive, da sua advogada, Ana Schaffert, que em uma nota pública explicou, não é, ali as decisões do juiz. O caso Felipe Martins, ele continua lá nos Estados Unidos. O tribunal, aspas, para a publicação da advogada, o tribunal não acolheu o pedido do governo americano para o julgamento sumário e encerramento imediato do processo, adiando qualquer decisão definitiva sobre o mérito. Mas também essa não foi a única decisão, Geisiane. Aspas, o juiz determinou que o governo apresente versões integrais, sem tarjas ou qualquer redação dos documentos que haviam sido entregues anteriormente, com trechos ocultados para que sejam examinados diretamente pelo tribunal em procedimento reservado. E mais, durante a audiência ficou reconhecido que o registro de entrada atribuído a Felipe Martins nos sistemas migratórios não deveria estar ali, conforme expressamente consta na ata da sessão. E ainda foi ordenado que as partes estabelecem critérios conjuntos para a realização de busca mais ampla por comunicações internas, esse ponto é muito importante, Geisiane, incluindo e-mails, memorandos e demais documentos do governo, com o objetivo de esclarecer como o registro contestado foi criado, por quem e quais as circunstâncias. O juiz também reconheceu oralmente a extrema gravidade do caso e afirmou que Felipe Martins tem o direito legítimo de conhecer integralmente as informações relacionadas ao registro migratório. E ela conclui dizendo o seguinte, a nota pública, né, Geisiane? Abre aspas. A defesa de Felipe Martins continuará atuando com o máximo rigor técnico e transparência, plenamente confiante no regular andamento do devido processo legal nos Estados Unidos e na efetiva reparação dos danos sofridos. Então, Geisiane, como eu disse, a defesa conseguiu essa vitória importante, o juiz concedeu um prazo de 7 dias, um dia já passou, né, para que as autoridades americanas, então, entreguem o documento sem aquelas tarjas que a gente viu no ano passado, né, omitindo algumas informações ali do público, porque o CBP já reconheceu que Felipe Martins perdão, jamais entrou nos Estados Unidos naquela data e por aquele aeroporto que lhe foi atribuído, e em base a isso, então, agora o juiz quer esse documento completo sem tarja, para que aconteça, então, de fato, uma investigação. Aqui nós temos um caso que, para nossa audiência entender, não é? Felipe Martins versus CBP, que é o órgão responsável ali pelo registro de entrada, não é? Nos aeroportos nos Estados Unidos de imigração, e o próprio CBP já admitiu que aconteceu alguma coisa ali que não deveria ter acontecido. Agora a defesa, obviamente, com o seu busca os seus direitos, né, para o seu cliente, só que isso, obviamente, pode ter algum impacto também, a gente espera, no Brasil. Né? Então, uma vez que a defesa consiga provar que lá nos Estados Unidos, de que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, que os documentos ali colocados não correspondem à realidade, espera-se que isso possa reverter o caso dele, inclusive no Brasil. Agora, lá nos Estados Unidos, essa questão está caminhando e, Geisiane, eu repito aqui, uma vitória extremamente importante da defesa do Felipe Martins ontem, que pode confiar no sistema jurídico americano, no Estado de Direito lá nos Estados Unidos, porque o próprio juiz agora quer saber, o juiz do caso, né? Quer ter acesso a todo o conteúdo. Olha, essa história ainda promete, viu, Geisiane?
Vale lembrar ainda para nossa audiência aqui que Felipe Martins está preso, inclusive a defesa temendo pela própria segurança do Felipe Martins, tentando também acionar o governador Ratinho Júnior. Felipe Martins preso pela viagem que não fez, também pelo acesso à rede social que não fez. Ivan Kleber, eu trago aqui à tela os nossos analistas políticos do dia. Passo a palavra ao Jorge Serrão. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Lord Van Kleber, então vamos botar mais um pouquinho de fogo nesse parquinho aí. As autoridades americanas trabalham com fortes indícios e uma grande suspeita de que quem possa ter promovido essa fraude seja até um brasileiro que teve acesso ao sistema americano de registros. Então agora o que eles estão querendo é ter o reforço exato de como isso pode ter acontecido com os documentos oficiais. Esse tipo de desdobramento aí, esse caso já vem sendo tratado há algum tempo, mas a investigação só vai avançar se tiver essa informação concreta que o juizado agora pediu. Então você acredita que pode haver uma punição rigorosa realmente para esse caso aí na América da era Biden, né? Olá, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você. Sim, é justamente isso que o juiz busca agora lá no estado da Flórida. Repare, Serrão, são muitos questionamentos. Do nada, o nome desse rapaz não poderia ter aparecido no sistema do CBP, simplesmente assim, do nada. Em algum momento nós tivemos um fator humano ali, né, fazendo as inserções dos dados. O que o juiz precisa saber, justamente para provar o seu veredito ali, quando ele for, né, dar o resultado, que Felipe Martins terá direito, eventualmente, a uma compensação do governo americano, enfim, ele precisa ir a fundo nessa questão. Quem colocou os dados, por quê, e se eventualmente a mando de quem, e como foi feito. São vários os questionamentos que agora o juiz precisa buscar. O primeiro passo, extremamente importante, ele já foi dado. O CBP reconheceu que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos nas datas atribuídas. Um parênteses, Serrão. Se o Brasil fosse um país onde o ordenamento jurídico estivesse funcionando normalmente, isso já seria o suficiente para o Felipe Martins estar solto. Ele não poderia estar preso. Você tem um órgão do tamanho do CBP, de um país como os Estados Unidos, já admitindo publicamente que Felipe Martins não entrou naquela data, sendo que foi aquilo ali que utilizaram para a prisão dele. Isso já seria o suficiente para o Felipe Martins estar em casa. Bom, agora, o que o juiz pede é o seguinte, muito bem, CBP, vocês admitiram isso, mas o documento veio com algumas tarjas pretas ali, né, excluindo algumas informações. Nós estamos aqui diante de um caso onde uma pessoa foi injustiçada. Precisamos tirar essas tarjas pretas e entender o que aconteceu porque essa pessoa tenha justiça. Então, é nessa fase que nós estamos agora. Repito, a fase mais importante do CBP reconhecer já aconteceu. Agora nós estamos avançando com as investigações. O juiz, e aqui é a minha opinião, tá, Serrão? Não pegue isso como uma notícia, mas na minha opinião, o juiz ele teria elementos para dar ganho de causa para o Felipe Martins e dizer, não, realmente, o Felipe Martins, ele jamais entrou nos Estados Unidos, ele tem direito agora a uma compensação do governo americano. Mas o juiz quer ir a fundo, entender por que isso aconteceu e, principalmente, se esse caso todo tem um mandante e quem seria esse mandante, né? Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.